Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam do projeto à execução de uma exposição, por Adriana Milhomem. Olá, eu me chamo Adriana Milhomem, eu sou cenógrafa, arquiteta, iluminadora. Eu trabalho no ramo cultural há mais de 10 anos, através da empresa Luz em Formas. Eu sou sócia-diretora. Nós desenvolvemos diversos projetos de cenografia, de iluminação, gestão de exposições, produção de exposições. E eu venho aqui falar hoje sobre uma palestra dividida em módulos do projeto à execução de uma exposição. Esse projeto ele vai ser dividido em 4 módulos. O primeiro módulo, a gente vai tratar de pré-produção, conceitos e definições espaciais. No segundo módulo, vamos avançar um pouco sobre o desenvolvimento e apresentação de projeto tipográfico. No terceiro módulo, eu vou falar um pouco sobre cronograma e montagem de exposição. E no quarto módulo, realizações e projetos executados. Então, nesse primeiro módulo, nós vamos trabalhar a seguinte questão. Tudo que se refere à pré-produção acontece antes da montagem. Então, existe um tempo determinado para a montagem in loco. O que é a montagem in loco? A montagem no local da exposição, que normalmente varia, né? De 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, depende do tamanho da exposição. Então, a pré-produção ela tem que acontecer antes desse tempo, para que quando chegue na montagem já esteja tudo definido, tudo preparado e pronto, só para que ela tenha a montagem fina, né? A montagem de acabamentos finos. E toda a parte de pré-produção a gente faz anteriormente. Então, eu trouxe aqui 5 itens que eu considerei que são importantes. Dentro desses itens existem vários outros itens, mas esses são 5 cabeças de itens que nos ajudará a pensar como começar a pré-preparar um projeto para uma tipografia. O primeiro passo que a gente tem é o contato com o curador. Quem é o curador? O curador é uma pessoa muito importante num conceito tipográfico, porque ele é a pessoa que define a relação entre as obras de arte e a escolha delas para que a exposição seja montada. Muitas das vezes, a exposição pode ser dividida em sessões, ela pode ser dividida em grupos, ela pode ser uma exposição cronológica, ela pode ser uma exposição só de vídeos. Então, tudo isso parte um pouco também de uma conversa com o curador. Porque o curador é a pessoa, normalmente é uma pessoa bastante entendedora de arte, crítico de arte, e que também pode colaborar com ideias. E a pessoa que assume a função de curador, ele entra no início do processo e vai até o final. Por que eu falo que ele vem do início até o final? Porque, normalmente, a exposição, assim que ela é concebida, o curador ele é convocado, né? Se escolhe um curador para que essa exposição tenha definições. Ele acompanha todo um processo de desenvolvimento tipográfico, de definição de posição de obras, de tudo isso, inclusive da identidade visual da exposição, até o início da montagem. Durante a montagem, existe uma supervisionada em relação ao que está acontecendo, para ver se realmente está tudo ok. E, ao final, o curador também participa com visitas guiadas, entre outras coisas. Então, o curador é uma pessoa-chave, onde a troca de ideias e informações são muito importantes no nosso caso, enquanto cenógrafos e projetistas de projeto tipográfico, né? Na sequência, vem a lista de obras. O que é a lista de obras? É a reunião das obras em que vão, em conjunto, ser montadas na exposição. Essas obras, elas são pré-selecionadas e se compõem uma lista. E aí, nessa lista, a gente precisa de informações sobre essas obras. Então, o que é a lista de obras? É simplesmente uma lista onde tem informações sobre as obras, para que nós, profissionais, possamos trabalhar em cima disso e criarmos o espaço como um todo. Nessa lista de obras é importante ter a numeração de cada obra, como vocês podem ver aí tem um exemplo, a numeração de cada obra,
é importante. Logo na sequência, a gente tem as imagens das obras, o que facilita, porque durante a montagem não dá tempo de pegar, peraí que eu vou pegar a legenda para ver que número é esse. Então, é sempre importante a gente estar com a lista de obras, porque a gente já sabe onde está a numeração e qual é a obra. O nome da obra é bastante importante, porque ao longo do processo você vai ficando íntimo disso. E aí isso vai fluindo. Então, aos poucos, os nomes vão entrando na sua mente, você vai decorando e ao final da exposição você já sabe quase o nome de todas as obras. O ano de que cada obra dessa foi produzida é importante, porque, principalmente se for tratar com cronologia, linha do tempo e essas coisas, a gente sabe onde pode setorizar cada obra dessa, né? O material, né, de que ela é feita, é importante para na hora da montagem a gente saber o quão frágil ou não frágil ela é. Porque, por exemplo, essa exposição que vocês estão vendo a lista de obras, ela tem alguns elementos em papel, então tem que ter muito cuidado ao manusear. As medidas das obras, elas são de extrema importância, porque elas são colocadas no espaço para dimensionar se elas estão todas ok, cabem dentro do espaço, e ao mesmo tempo para entender o volume que elas ocupam, né? E nesse caso aqui ainda tem mais uma informação que são os grupos, né? Essa exposição ela é dividida por seção e cada seção tem grupos. Então isso também facilita. Quando a lista de obras ela chega bem mastigadinha, com bastante informação, facilita na hora da criação e na distribuição dessas obras ao longo da sala. Outro ponto importante é o manual do espaço. Cada local, cada espaço expositivo tem o seu manual. Nesse manual contém todas as informações relevantes a esse espaço. Por exemplo, coloquei aqui a Caixa Cultural de Brasília, e aí eles escrevem aqui, ó, o piso é de concreto pintado, então isso é uma informação extremamente relevante, porque tem galerias que o piso é de madeira, tem galerias que o piso é de mármore, então tem que se ter cuidado em relação a essas escolhas dos materiais para incorporar na galeria. Tem uma entrada principal com uma anticâmara, então isso também é importante quando você vai tratar com obras que tem controle de umidade e temperatura, então a anticâmara é funcional, é bastante funcional. Então essas informações todas que vêm no manual do espaço, elas são de extrema importância para desenvolver o projeto, e elas têm que ser seguidas à risca. Outra coisa que eu considero importante é a verba disponível. Não adianta a gente pensar num projeto mirabolante se a gente não tem uma verba. Então, é sempre bom pensarmos e conversarmos com a produção para entender que teto que a gente tem para trabalhar a parte expográfica da exposição. E o outro detalhe que é importante é o espaço expositivo, né? O que é um espaço expositivo? É o local onde a exposição vai ser montada. Normalmente os espaços enviam as plantas, né, para os projetistas, em algum programa mais específico ou em PDF, e o projetista pode fazer uma análise dessa planta, onde pode, onde não pode, o que não pode, quais são as alturas, quais são as larguras, que tipo de parede, porque tudo isso influencia na escolha dos materiais para fixação das obras. Então, por exemplo, quando a gente está tratando de paredes de MDF, o parafuso é um tipo. Quando a gente trata de outros tipos de parede, por exemplo, drywall, o parafuso já é outro tipo. Então, tudo isso a gente tem que pensar e observar, porque a planta ela é bem descritiva nesse sentido. Ela traz todas essas informações. Além do pé direito, porque a altura é de extrema importância quando você projeta uma parede, um construtivo, uma vitrine, a altura da sala é o limite máximo que você pode utilizar. Então, todas essas informações, elas estão nessa planta. E essa planta é fundamental para que a gente possa avançar com o projeto expográfico. Depois disso tudo, né, nós juntamos todas essas informações,
o curador fala, a lista de obras te traz informações, o manual do espaço te traz outras informações, o seu teto e o espaço expositivo. E aí é necessário que se faça uma visita técnica. O que é uma visita técnica? Nós vamos até o espaço e colhemos informações. Essas informações elas são preciosas para o momento em que você está projetando não ter dúvidas. Eu fiz uma lista aqui mais ou menos do que normalmente eu vejo quando eu visito um espaço, né? Eu vejo as condições desse espaço e aí dentro dessas condições eu vejo que tipos de parede nós temos, se as paredes são de MDF, de drywall, de alvenaria, porque tem de todos os tipos dependendo da galeria. As cores da parede, isso varia muito de espaço para espaço. Tem espaços, por exemplo, que você é responsável por pintar a galeria quando você chega e pega ela do jeito que ela vai ser entregue anteriormente. Então, a exposição anterior pode ter usado tintas pretas, pode ter usado tintas vermelhas, tintas muito escuras, e se a sua galeria for toda branca, você vai ter um trabalhinho um pouco maior para pintar. Então, é importante a gente já saber disso, para nesse período de pré-produção, a gente já esquematizar, olha, aquela parede está pintada de preto, eu preciso em que ela, né, receba um tratamento um pouquinho melhor, porque ela vai virar branco, tá? Conferir as medidas, as plantas normalmente vêm com as medidas, mas é importante em loco, porque às vezes tem uma alteração ou outra, um rodapé que não está marcado, então todas as conferências de medida elas são necessárias, inclusive da altura do pé direito da sala. Verificar também os vãos de portas e passagens, escadas e elevadores. Isso é essencial. Por quê? Planejei construir uma parede enorme com 10 metros de comprimento e 5 metros de altura, porque o pé direito me permite, mas a sala só tem 3 de porta. Como é que passa essa parede? Então, é importante a gente medir todas as entradas e saídas, todos os vãos, todo o percurso em que o material vai fazer para chegar nessa galeria, para a gente não ter problema com isso, tá? E também existe uma outra questão, que alguns espaços trabalham dessa forma e outros não. A exposição que vai entrar pode requerer da exposição anterior algum material que já esteja lá e que por acaso coincide com o projeto. Então, existe uma negociação que é feita entre produções, ou às vezes o espaço entra nesse meio. Então, é importante você entender o que já tem construído para a gente evitar. Hoje em dia, também, em termos de sustentabilidade, não vale a pena. Se eu vou construir uma parede exatamente no lugar onde já tem uma outra parede, no mínimo eu vou negociar a compra dessa parede, né? Se o acordo não for de deixar, enfim, para a próxima exposição. Então, nós encerramos esse módulo por aqui e vamos começar o módulo 2 já já.